E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui nessa aula um pouco sobre como criar tabelas. Então, ao final dessa aula, você será capaz de produzir uma tabela parecida com essa aqui, bem legal, bem personalizada. Então, primeiramente, eu vou apagar todo esse CSS e deixar a tabela crua, da sua forma normal, somente com HTML aqui. Então, essa página ela vai simular, por exemplo, se você tivesse uma agência e tivesse uma página com os serviços que você oferece e o preço que custa cada serviço e o tempo estimado que você demora para entregar esse serviço. É uma tabela bem fictícia, só para a gente aprender aqui. Então, aqui a gente tem um HTML dessa tabela, que eu representei aqui primeiramente com a tag table, e dentro dessa tag table a gente possui as subdivisões aqui entre TRs, ou seja, cada TR dessa aqui é uma linha dessa tabela, isso aqui é uma TR, isso aqui é uma TR e assim sucessivamente. E dentro de cada TR que a gente tem cada célula da tabela, ou seja, se isso aqui é uma TR, então cada ocorrência dessa é uma TD, exceto pela primeira linha, que são os títulos da coluna, que são representados por TH. Ou seja, quando a gente usa TH, são células de título, que são essas aqui, serviço, isso é um TH, isso aqui é um outro TH, isso aqui também, preço médio também é um outro TH aqui. Tirando essas células de títulos, as demais que ficam no conteúdo aqui são todas representadas por TD. Então vamos lá. Vou abrir aqui o CSS. Primeiramente, eu vou alinhar esse título ao centro, que a gente já sabe muito bem como faz. Text Align, Center. Prontinho. Alinhamos esse título H1 ao centro. Então agora a gente vai começar literalmente a mexer na tabela. A princípio, a gente pode perceber que essa tabela, os valores que tem dessa tabela estão todos juntos. Eles estão sem nenhum tipo de delimitação, sem nenhum tipo de separação. Ou seja, é uma aglutinação aqui de textos que fica um pouco confuso na hora de a gente ler. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma borda em toda essa tabela. Então, eu vou colocar uma borda tanto na parte mais externa da tabela, né, que é esse quadrado todo que delimita a tabela, quanto internamente também. Cada TD e TH aqui representado vai ter uma borda para ser delimitado. Então vamos lá. Eu vou agrupar tanto o seletor table quanto o TH e o TD. Por quê? Porque eu quero apenas atribuir um valor e eu quero que esse valor de borda seja atribuído para todos esses seletores, table, TH e TD. Então, eu vou colocar aqui o valor de borda. Vou dizer que essa borda vai ser sólida. Eu coloco solid, um pixel que simboliza a espessura da borda. E agora eu vou colocar a cor. Eu vou colocar hashtag 000, que é a cor preta. Então a gente colocou borda, mas existe um probleminha aqui. Por quê? A borda da table, que é essa borda mais externa aqui, ela acabou se juntando com as bordas das células internas e ficando bem grossa. Além disso, existe um espaçamento entre uma célula e outra e visualmente não ficou legal. Então a gente pode resolver esse problema muito facilmente. Então, antes de resolver esse problema, eu quero alinhar essa borda ao centro. Eu quero colocar essa tabela, ao centro. É aquele comando que a gente viu na última aula de margem 0, alto. Prontinho, alinhei toda a tabela ao centro da página. Então agora vamos partir para resolver aquele probleminha da borda. Então vamos lá. Eu vou utilizar o seletor table, porque esse comando vai ser atribuído à table. E eu vou dizer que border collapse vai ser collapse. O que é que essa propriedade vai fazer? Essa propriedade vai informar o navegador que na tabela todas as bordas vão ser unificadas, vão ser juntas para ser somente uma borda. Então, aqui que a gente tinha a junção de várias bordas, perceba que está apenas uma. Pela espessura a gente pode perceber a espessura de um pixel aqui e as bordas das células foram juntas também, representando agora uma única borda entre elas.
Então a gente já resolveu esse probleminha. Então agora a gente vai personalizar as TDs e TH. Vou colocar aqui TH e TD. Por que eu estou agrupando seletores? Porque é muito mais otimizado você atribuir valores de CSS para mais de um elemento quando eles vão ser semelhantes. Ou seja, para você não reescrever comando CSS, você agrupa seletores e dá um comando que vai ser comum para eles dois. Então, aqui, primeiramente, eu vou colocar um espaçamento, porque os textos aqui dentro estão muito próximos ao seu redor, estão bem apertadinhos, e isso dificulta a leitura. Então, eu vou colocar padding, que a gente já estudou um pouquinho, a gente sabe que é o espaçamento interno. Vou colocar que vai ser de 10 pixels. O que é que eu falei aqui? Dentro de cada TH e TD, que são esses quadradinhos, você empurra o conteúdo que estiver dentro dele 10 pixels, ou seja, tanto o topo, os lados e a parte de baixo. Ou seja, esse texto aqui, por exemplo, ele foi empurrado 10 pixels para o meio. Isso fez com que houvesse um espaço aqui ao redor, causado por esse 10 pixels aqui. Então, perfeito aqui. A gente já melhorou a visibilidade, não está mais colado como estava. Então, eu quero agora também que o texto que fique dentro dessas células seja alinhado ao centro. Então, eu vou colocar text align center. A gente já viu bastante esse comando. Então, perfeito. Está alinhado ao centro. E eu vou utilizar um comando de largura. Vou colocar que a largura vai ser 120 pixels. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente deixa sem delimitar uma largura, perceba que essa coluna, por exemplo, está mais larga do que essa. Porque sem delimitar uma largura, a largura vai ser dinâmica, baseada totalmente no tamanho do conteúdo que está aqui dentro. Por exemplo, a largura dessa coluna ela foi dita através do tamanho desse texto aqui, que é o maior texto dentro dessa coluna. Já essa coluna, a largura dela foi determinada pelo tamanho desse texto aqui, ou seja, dinamicamente. Então, eu não queria que cada coluna dessa tivesse uma largura diferente. Então, eu resolvi colocar width 120, porque aí todas essas células elas vão ter a mesma largura de 120 e vai ficar mais uniforme. Então, vamos lá. A gente já personalizou as células e agora a gente vai partir para uma personalização muito interessante. Você pode perceber que todas as células, todas as linhas aqui, elas estão com fundo branco. E muitas vezes a gente quer criar que uma linha seja diferente de outra. A gente quer criar uma diferenciação entre uma linha e outra. Isso é muito possível. A gente pode, por exemplo, querer que as linhas que são pares, elas fiquem de uma cor e as linhas ímpares fiquem de outra cor, alternando assim o estilo de linhas. A gente vai fazer isso aqui agora. Só que a gente vai ver uma coisa que é seletor de pseudoclasses. Eu vou colocar aqui tr, ou seja, a gente vai personalizar a cor das linhas. Então a gente utiliza tr, que representa as linhas no HTML. E eu vou utilizar aqui a pseudoclasse, que é nth-shield. Antes de completar isso aqui, vale lembrar que uma pseudoclasse é uma forma de você acrescentar um estado especial nesse seletor tr. O que seria um estado especial? Seria uma exceção. Por exemplo, eu quero criar um CSS que seja uma exceção para as TRs que já existem. Então, essa pseudoclasse, por exemplo, ela vai juntar todo o grupo de TRs que existe e vai atribuir um CSS que você quer. Só que aqui dentro desse parêntese, a gente pode adicionar uma regra. Por exemplo, eu quero que apenas as linhas pares elas recebam uma personalização diferente. Então a gente passa um parâmetro aqui dentro, que é o de even, ou seja, esse seletor aqui, essa pseudoclasse, vai selecionar especialmente as TRs que são pares, ou seja, 2, 4, 6, 8. Aqui olhando para a tabela,
aqui vai receber essa personalização, por exemplo, seria essa linha e essa linha aqui. Ou seja, eu quero que as linhas que são pares, elas tenham um background com essa cor aqui que eu vou colocar. Lembrando que você pode abrir aquele site de cor que eu passei na última aula e brincar de personalizar livremente sua tabela aí. Eu escolhi essa cor de fundo para as linhas pares. Se eu quisesse colocar, por exemplo, só para as linhas ímpares, basta eu trocar o parâmetro aqui dentro e colocar odd, que simbolizaria que esse estado de exceção aqui criado seria apenas para as linhas ímpares. Mas eu vou deixar como as linhas pares mesmo. Enfim, eu criei aqui uma personalização especial utilizando a pseudoclasse aqui, no qual, dentre todos os elementos tr, eu quero que você busque apenas os que são pares e atribua esse fundo aqui. Perfeito, a gente já viu que funciona aqui. E agora, para finalizar, eu vou colocar um plano de fundo em todas essas linhas quando a gente passar o mouse por cima das linhas. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar tr e a pseudoclasse hover. O que significa hover? É uma pseudoclasse no qual ela vai pegar a mudança de estado. O que seria a mudança de estado? Quando, por exemplo, passar o mouse por cima, vai ser modificado o CSS dessas linhas aqui. Ou seja, essa pseudoclasse hover é para quando você quer dar algum efeito de CSS quando você passar a linha por cima do elemento que você utilizou aqui, que nesse caso específico foi tr. Então, o que é que eu quero que aconteça quando alguém passar o mouse por cima das TRs? Eu quero que o fundo, a cor de fundo seja diferente. Vou colocar aqui background. Vou colocar 08 5F63. E eu quero que a cor do texto seja branca. Então a gente vai testar agora. Perfeito. Ao passar o mouse pelas TRs, perceba que tanto o background, que é a cor de fundo, foi alterada, quanto a cor do texto também foi alterada para branco. Ou seja, resumindo, a gente utilizou uma pseudoclasse que determina que quando passar o mouse por cima, que é representado por esse hover, vai ser modificado o CSS da TR. Nesse caso, colocando um background dessa cor e um texto dessa cor. Então, 100% funcionando aqui.